Supremo divulga balanço da Operação Lava Jato. Em 4 anos, 300 inquéritos abertos e mais de 780 milhões de reais em multas. Segunda turma do Supremo arquiva inquérito contra o senador Fernando Bezerra, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os elementos trazidos pelo Ministério Público, no caso, são insuficientes para o recebimento da denúncia. STJ garante acesso do banqueiro Daniel Dantas a documentos de inquérito policial contra ele. Polícia Federal cumpre novos mandados contra a quadrilha que fraudava licitações no Nordeste. Nessa segunda fase, a Justiça determinou a prisão de 6 pessoas e a busca e apreensão em endereços em João Pessoa e Patos, no sertão paraibano. Olá, boa noite. Boa noite. Um pedido de vista suspendeu o julgamento hoje na segunda turma do Supremo de recursos apresentados pela defesa do ex-deputado Ricardo Berzoini. Ele é acusado de organização criminosa. Os ministros também decidiram por maioria que vai inquérito contra o senador Fernando Bezerra, acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes da sessão pra gente. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a denúncia contra o senador Fernando Bezerra Coelho, que é do Partido Movimento Democrático Brasileiro por Pernambuco, chegou aqui ao Supremo em 2016. O parlamentar é acusado de pedir e receber propina de 41 milhões e meio de reais entre 2010 e 2011, dinheiro aí repassado pelas empreiteiras Camais Correia, OAS e também Queiroz Galvão. O senador teria, então, ajudado na concessão de incentivos tributários em Pernambuco na construção das obras da refinaria Abreu e Lima da Petrobras. O julgamento deste caso começou em dezembro do ano passado e ficou empatado, então decidiram adiar para aguardar o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que estava ausente naquela ocasião por motivos de saúde. O julgamento, então, foi concluído na tarde de hoje, como vamos acompanhar na reportagem. Na sessão de hoje, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que tinham votado em dezembro do ano passado. Eles entenderam que a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas suficientes que justificassem uma ação penal e, assim, tornar Fernando Bezerra de Coelho réu. Os elementos trazidos pelo Ministério Público, no caso, são insuficientes para o recebimento da denúncia, especialmente no que diz respeito aos traços que levam ao caminho do dinheiro, ligando esse dinheiro à pessoa do senador. Ainda na segunda turma, os ministros começaram a julgar recurso de Ricardo Berzoini. Ele foi ministro de Estado durante os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e é acusado de integrar uma organização criminosa. Segundo a denúncia da PGR, o grupo formado por outros políticos do Partido dos Trabalhadores teria desviado ao longo de 14 anos 1,5 bilhão de reais para empreiteiras, entre elas Odebrecht, OAS e Camargo Correia, que tinham contratos com a Petrobras. Na sessão de hoje, o ministro Gilmar Mendes disse que em 2 anos o Ministério Público não avançou nas investigações e nem apresentou denúncia contra Berzoini. Lembrou que o caso continua na Justiça Federal e que já há 8 denunciados. O ministro Edson Fachin, que no mês passado tinha negado o recurso do político, decidiu nesta terça-feira também indicar o arquivamento do inquérito. Dos 10 investigados, houve denúncia contra 8. Em relação a 2, Jacques Wagner e o recorrente, não houve nenhuma providência. Também não se anuncia qualquer medida adicional de investigação. De modo que a mim me parece, a esta altura, abusivo manter o inquérito aberto. Neste caso, reconhecendo a ausência de oferta de denúncia, reconhecendo a ausência de qualquer elemento que tenha sido indicado para a subsistência das investigações e também a ausência de qualquer diligência ou prova em curso, eu estou reformulando e acolhendo
a conclusão do voto visto do ministro Gilmar Mendes. O julgamento foi suspenso após a ministra Carmen Lúcia pedir vista. Ainda não há data para que a segunda turma conclua esse julgamento. E olha só, ainda na segunda turma, os ministros negaram recurso apresentado pelas defesas de João Alberto Pisolati Júnior, José Otávio Germano e Luiz Fernando Faria, todos políticos ligados ao Partido Progressista. Eles questionavam decisão da segunda turma que, em março deste ano, aceitou denúncia contra eles por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já no recurso de Mário Negro Monte, os ministros aceitaram em parte. Ele também é do PP e ligado a esse grupo, e os ministros aceitaram retirar da denúncia o repasse de verbas, 2 pontos, que seriam o repasse de verbas que, segundo eles, a origem desse dinheiro é lícita. Agora, voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E os ministros da primeira turma do STF negaram pedido de liberdade para um homem acusado de matar a mulher em Pernambuco por causa de uma dívida de R$4 mil. O réu, suspeito de ser agiota, aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri. Há 1 ano ele foi solto por decisão liminar do relator, ministro Marco Aurélio. Nesta terça-feira, o ministro confirmou a decisão. Se não tivesse implementado a liminar, estaria hoje o paciente preso sem culpa formada e, portanto, com inversão da ordem natural do processo crime, que direciona a apurar para, selada a culpa, prender em execução da pena há 3 anos, 3 meses e 23 dias. Quando implementei a medida cauteladora, sob o ângulo do excesso de prazo, ele estava preso há 2 anos, 1 mês e 8 dias. O ministro Luiz Roberto Barroso divergiu da decisão de soltar o réu. Foi um crime grave, com uma prisão preventiva adequadamente motivada e, portanto, eu conheço, porque é aquela hipótese que nós superamos o entendimento anterior, habeas corpus substitutivo do recurso ordinário, porém, eu estou denegando a ordem, presidente. Os outros ministros seguiram o mesmo entendimento. Como vamos, na minha ótica, fundamentar o excesso de prazo aqui como provocado pelo Poder Judiciário? Se fundamentou na conveniência da instrução criminal. Eu não acompanho na questão da fundamentação do excesso de prazo, mas da ausência de contemporaneidade. A primeira turma também julgou o pedido de liberdade para um homem acusado de vários crimes, como tráfico de drogas, estupro, sequestro e cárcere privado de um menor de idade em Minas Gerais. O caso corre em segredo de justiça. O ministro Marco Aurélio, relator do caso, também já havia determinado que o réu fosse solto e reafirmou a decisão. Eu estou deferindo a ordem. Quando implementei a medida cauteladora, já estava preso o paciente há 2 anos, 2 meses e 5 dias, para tornar essa medida definitiva. Mas os demais ministros discordaram. O paciente foi condenado em 1º grau a 17 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e o tribunal negou o provimento à apelação. Portanto, a hipótese é de execução imediata da pena. Eu estou denegando a ordem. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outros detalhes da sessão da primeira turma hoje, né, Karina? Boa noite. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A primeira turma teve também uma decisão autorizando uma aposentadoria especial de servidor, não foi? Conta pra gente como é que foi essa decisão. Exatamente, William. Um servidor público com deficiência, auditor fiscal junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que buscava aqui no Supremo o deferimento de um mandado de injunção. Trata-se de uma ação constitucional que foi criada a partir da Constituição de 88 e essa ação constitucional, também chamada de remédio constitucional, busca, através do judiciário, suprir uma lacuna na legislação que deveria ser editada para regulamentar um direito fundamental previsto na Constituição e, diante dessa ausência, é cabível esse tipo de ação, o mandado de injunção. E a primeira turma hoje se debruçou justamente sobre um caso de um servidor público com deficiência que buscava aqui no Supremo o reconhecimento do direito de aposentadoria especial, posto que já teria completado 25 anos de serviço, e queria que fosse a ele aplicado a lei geral, a Lei 8.213 de 91, que era a lei existente à época para a aposentadoria especial para aqueles servidores que trabalhassem em atividades insalubres, já que diante da ausência
ausência da norma regulamentadora. Para pessoas com deficiência, como determina o comando do artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, havia uma ausência normativa. Os ministros, num primeiro momento, eles até pensaram e discutiram em suspender esse julgamento porque uma questão idêntica está sendo analisada no plenário do Supremo Tribunal Federal em um outro mandado de injunção cujo julgamento acabou sendo suspenso em maio de 2017 e trata justamente sobre essa questão da aposentadoria especial. Mas os ministros, num segundo momento, acabaram decidindo por julgar o mandado de injunção na turma, porque naquele julgamento do plenário uma maioria já havia se formado, entendendo que nesses casos a autoridade competente deve aplicar a Lei Complementar 142 de 2013, que trata justamente dessa aposentadoria especial para servidores públicos com deficiência. E aí acabaram julgando esse mandado de injunção para este servidor com deficiência, determinando então que a ele seja estendido o direito de aposentadoria especial nos termos da lei, e a autoridade competente é quem vai verificar se estão presentes todos os requisitos para esse deferimento. Mas acabaram julgando parcialmente procedente, porque ele buscava a aplicação da 8.213 e aí acabou sendo aplicada outra legislação. E nesse sentido, acabou sendo concedido, portanto, a ordem para que a autoridade pudesse analisar e conceder a ele essa aposentadoria especial. Obrigada. Amanhã você volta, né? Amanhã estou de Sessão volta. plenária. Exatamente. Obrigada. E o Ministério Público Federal reforçou o pedido de condenação para o ex-presidente Lula e mais 12 réus na ação penal referente ao sítio de Atibaia. As alegações finais foram protocoladas no fim da noite de ontem na Justiça Federal do Paraná. O MPF também pediu que os envolvidos no esquema percam os bens ou valores obtidos por meio dos crimes. O Ministério Público Federal também pediu a reparação dos danos em favor da Petrobras no valor de 155 milhões de reais. A sentença sobre o caso deve sair no início do ano que vem. E daqui a pouco, Daniel Dantas terá acesso ao inquérito que investiga ex-delegado da Polícia Federal. O inquérito investiga se empresas interessadas em prejudicar a Opportunity, empresa de Daniel Dantas, financiaram a Operação Satyagraha, comandada pelo ex-delegado Protógenes Queiroz, que tramita em segredo de justiça. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu prorrogar por mais 60 dias as investigações sobre o senador Renan Calheiros e autorizou a inclusão de e-mails do empresário Marcelo Odebrecht no inquérito. A repórter Fernanda Porto acompanhou o caso e tem outras informações para a gente. Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham. Renan Calheiros e o filho dele, Renan Filho, governador de Alagoas, são acusados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, e-mails entregues por Marcelo Odebrecht comprovam a participação de Renan para beneficiar a empreiteira. O inquérito sobre esse caso foi aberto em abril do ano passado, depois de delação premiada de executivos da Odebrecht. Segundo os delatores, a empreiteira realizou diversas doações oficiais para a campanha de Renan Filho, depois que ficou acertado com o senador Renan Calheiros uma atuação favorável para beneficiar a empreiteira em medidas provisórias no Senado. Renan Calheiros nega todas as irregularidades. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E a pedido do Ministério Público Federal, a Justiça determinou a busca e apreensão em vários endereços nas cidades de João Pessoa e Patos, na Paraíba, e também novas prisões. A ação faz parte da segunda fase da Operação Recidiva, que investiga fraudes e licitações em diversos municípios da Paraíba, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte. Com o objetivo de desmontar uma quadrilha especializada em fraudar licitações e desviar dinheiro público, em novembro a Polícia Federal e o Ministério Público deram início à primeira fase da Operação Recidiva. Na época, foram cumpridos 15 mandados de prisão no Ceará e na Paraíba. Nessa segunda fase, a Justiça determinou a prisão de 6 pessoas e a busca e apreensão em endereços em João Pessoa e Patos, no sertão paraibano. A ação contou com o apoio da Controladoria Geral da União. Os presos e o material apreendido foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Patos.
O Superior Tribunal de Justiça garantiu a Daniel Dantas acesso ao inquérito que investiga a suposta prática de delitos cometidos contra ele pelo ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado Protógenes Queiroz. O pedido para ter acesso aos documentos do inquérito que investiga supostas práticas ilegais contra Daniel Dantas chegou ao STJ depois de ter sido negado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Na ocasião, o colegiado entendeu que, na condição de vítima, Dantas não teria direito líquido e certo de acesso integral à investigação. O inquérito investiga se empresas interessadas em prejudicar a Opportunity, empresa de Daniel Dantas, financiaram a Operação Satyagraha, comandada pelo ex-delegado Protógenes Queiroz, que tramita em segredo de justiça. No pedido encaminhado ao STJ, Daniel Dantas alegou que o entendimento do TRF3 tira dele e de todas as vítimas de crimes o direito de acompanhar as investigações. Ele pedia acesso irrestrito, sob a justificativa de que provas que constam no inquérito foram obtidas com a colaboração dele. Durante o voto, o relator do recurso no STJ, ministro Jorge Mussi, explicou que o sigilo da investigação deve ser analisado sob dois aspectos. O sigilo externo, que tem o objetivo de preservar a reputação das partes e envolve pessoas que não fazem parte da investigação, e o sigilo interno, onde se sustenta a necessidade de garantir o resultado útil das investigações e evitar a frustração de diligências. E, por isso, envolve o próprio investigado. Para Mussi, ao negar o acesso, o juízo federal agiu contra o que determina a súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. O relator levou em conta que a colaboração de Daniel Dantas pode ser útil para a polícia e, por isso, garantiu a Dantas acesso ao inquérito nos termos determinados pelo Supremo. Depois de quase um mês, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Roberto de Assis Moreira, entregaram os passaportes cumprindo ordem do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O tribunal determinou a apreensão do documento porque os dois deixaram de pagar uma multa ambiental relativa a um processo julgado em 2015. A defesa de Ronaldinho Gaúcho apresentou pedido de habeas corpus ao Superior Tribunal de Justiça contra a decisão do Tribunal Gaúcho, mas o recurso ainda não foi julgado. O Ministério Público Federal encaminhou à Justiça parecer favorável à apreensão, alegando que não havia outra alternativa por causa do descumprimento da sentença. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, participou hoje da posse do ministro José Múcio Monteiro como presidente do Tribunal de Contas da União. O ministro Raimundo Carreiro deixa o cargo e passou a medalha para o novo presidente do TCU, José Múcio Monteiro, que terá o mandato de 1 ano com a possibilidade de ser reeleito por mais 1 ano. O ministro do TCU, Benjamin Zimler, prestou uma homenagem ao colega. Também tomou posse a ministra Ana Arraes como vice-presidente e também vai acumular a função de corregedora do tribunal. Ambos prestaram um juramento de posse. Estiveram presentes na cerimônia o presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, os presidentes do Senado e da Câmara, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entre outras autoridades. E o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça também assinou hoje termos de cooperação do CNJ com o Unicef e com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para imprimir efetividade aos direitos fundamentais da criança e do adolescente e reforçar o desenvolvimento de solução de inteligência artificial aplicada à ampliação do acesso à justiça. Segundo o ministro Dias Toffoli, a cooperação com a Unicef tem o objetivo de realizar ações relacionadas à garantia do acesso à justiça e ao enfrentamento da violência institucional ou interpessoal, seja ela física, sexual ou psicológica, contra as crianças e os adolescentes. E daqui a pouco, acordos de colaboração premiada da Lava Jato restituem mais de 780 milhões de reais em multas. Em 4 anos, foram abertos mais de 300 inquéritos. O Supremo Tribunal Federal divulgou hoje um balanço da Operação Lava Jato. Em 4 anos, o STF instaurou mais de 300 inquéritos. 8 denúncias foram recebidas e viraram ações penais, entre elas a do deputado Nelson Merer, do PP do Paraná. Ele foi condenado em maio deste ano a 13 anos e 9 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Supremo também homologou 110 colaborações premiadas que resultaram no pagamento de quase 783 milhões de reais em multas. O balanço foi divulgado pelo ministro Edson Fachin, relator do processo da Operação Lava Jato no Supremo.
E a Procuradoria-Geral da República também divulgou números relativos a acordos de leniência fechados com empresas investigadas em operações de combate à corrupção. Foi durante um seminário realizado em Brasília. O evento aberto ao público foi realizado em homenagem ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado em 9 de dezembro. De 2015 até hoje, a Câmara de Combate à Corrupção do MPF já apreciou mais de 35 acordos de leniência e de colaboração premiada. Colher os vestígios de atos de corrupção é uma atividade muito difícil, porque a maioria desses atos tem vestígios que desaparecem rapidamente, ou são destruídos, ou são escondidos de uma forma que torna muito difícil essa arqueologia da corrupção. Durante o seminário foram apresentados dados da atuação do Ministério Público Federal nas principais operações de combate à corrupção no país. Os 170 colaboradores que tiveram acordos de colaboração homologados pelo Supremo Tribunal Federal pagaram mais de 800 milhões de reais em multas, bens e valores. Deste total, cerca de 685 milhões de reais correspondem somente a multas e quase 281 milhões já têm destinação, ou seja, foram devolvidos aos cofres públicos. Combater a corrupção é uma espécie de prioridade das prioridades na perspectiva de um direito penal eficiente. O Ministério Público Federal conduz hoje em todo o Brasil mais de 130 operações de combate à corrupção. Apenas nas maiores operações, que incluem Lava Jato, Greenfield e outras 56 em 12 estados, os valores a serem ressarcidos ultrapassam 67 bilhões de reais. CNJ arquiva processo referente a manifestações políticas de magistrados em redes sociais. Em outro caso, os conselheiros votaram para que seja aberto o processo administrativo disciplinar contra a desembargadora Tânia Borges. O primeiro caso julgado foi o pedido para afastamento do cargo e instauração de processo administrativo disciplinar contra a desembargadora Tânia Borges, acusada de tráfico de influência. Segundo a denúncia, a desembargadora é acusada de fornecer informações privilegiadas sobre os julgamentos do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. A magistrada já está afastada do cargo desde outubro por conta de um outro processo em que é acusada de usar escolta policial para o filho indevidamente. O relator, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, votou para que a magistrada continue afastada do cargo e pela instauração de processo de investigação diante da gravidade da denúncia. Nessa cópia desse procedimento investigatório encaminhado ao corregedor, continha indícios da prática de crimes por parte da desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, com relação à conduta supostamente ilícita, que vamos apurar no PAD, não é? Vamos apurar, de conteúdo de infrações disciplinares. Voto que foi seguido pelos demais conselheiros. Ainda na sessão de hoje foram arquivados outros 11 processos referentes a manifestações políticas de magistrados em redes sociais, que supostamente violaria o provimento de número 71 da Corregedoria Nacional de Justiça. Na decisão, o presidente do STF-CNJ, ministro Dias Toffoli, ressaltou que o tema é novo e precisa de uma maior análise para a formação de jurisprudência. Evidentemente que nós temos que trabalhar com a formação e a qualificação e a orientação. Neste sentido, eu registro que amanhã mesmo este Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura Nacional, estará exatamente entabulando um convênio com as escolas para atuar na formação, na qualificação e na orientação da magistratura nacional quanto ao uso da internet. Vamos às últimas notícias, é hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça, Viviane Novaes.
Boa noite, Viviane. Conta pra gente quais são as últimas notícias de hoje. Boa noite, William, e boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com o caso do médium João de Deus. O Ministério Público de São Paulo começou hoje a ouvir 12 mulheres que acusam o médium de abuso sexual. Já o Ministério Público de Goiás, que é responsável pelo caso, recebeu cerca de 80 denúncias até agora. A orientação do MP é que as vítimas procurem a promotoria do estado onde moram. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que aumenta 4 vezes a pena para quem comete maus tratos ou abuso contra animais. A punição prevista é de 1 a 4 anos de prisão no projeto. Hoje, a pena é de 3 meses a 1 ano. O projeto de lei agora segue para a votação no Senado. E veja só esta notícia da Paraíba. O Tribunal de Justiça do Estado condenou uma mãe que espancou e tentou sufocar o filho de 9 anos. Ela recebeu uma pena de 1 ano e meio de detenção em regime aberto. E o giro fica por aqui. Todas as notícias que você viu aqui no Jornal da Justiça estão lá no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Voltamos agora ao estúdio. Obrigada, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Boa noite. Uma boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.